Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Joel, capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Joel, capítulo 2. Primeiro nós vamos ler 12 e 13, e depois você vai dar uma pulada para o versículo 21. E aí a gente vai até o 27. Joel, capítulo 2. Primeiro vamos ler os versos 12 e 13, depois do 21 até o 27. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua voz no dia de hoje. Nós rogamos pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha de um modo muito especial, de uma maneira muito singular, falar ao nosso coração, sobretudo, falar àqueles que estão desalentados de espírito, aqueles que estão abatidos, se sentindo desolados. Que o Teu nome nessa tarde seja glorificado na vida desses queridos, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei como acontece o processo de surgimento de uma mensagem na cabeça dos outros irmãos amados que pregam a palavra de Deus. Comigo é um processo interessante. O Senhor começa a povoar minha cabeça com uma ideia, com um versículo, com uma palavra, e aquilo martela dias após dias, por mais que eu tente negociar com o Senhor para trazer uma outra palavra à igreja, mas Ele não abre mão daquilo que Ele quer. E esta semana, a semana inteira, no estudo bíblico da terça-feira, no culto da quarta-feira, no culto da quinta-feira, a palavra tem sido uma só: mudança profunda de vida. Santificai-vos, convertei-vos, mudai a rota. E isso tem sido uma palavra recorrente
nesses dias. E ontem, enquanto eu fazia essa leitura do texto de Joel, uma outra palavra surgiu na minha mente. A palavra esperança é uma das minhas favoritas. Eu gosto demais dessa palavra, estou viciada na esperança. Por mais caóticas que estejam as circunstâncias à nossa volta, eu sempre consigo enxergar a mão do Senhor através do véu denso das dificuldades e das circunstâncias. E é muito interessante quando a gente está vivendo um momento extremamente difícil, a gente olhar para aquilo que o Senhor fez no passado. Nós trouxemos uma palavra no livro de Josué, quando o Senhor chama e dá instruções ao grande general Josué, dizendo ao povo que o povo deveria se santificar, porque ele faria maravilhas no meio do povo. Depois o Senhor traz uma palavra na história do rei Asa, quando ele propõe uma grande reforma religiosa no reino. O povo tinha se desviado do Senhor, construído altares a deuses estranhos, e o Senhor chama o povo com muita firmeza para que o povo voltasse à prática das primeiras obras. E quando nós olhamos a profecia, o pequeno livro de Joel, nós encontramos aqui esse profeta que se sabe muito pouco acerca dele, cujo nome significa o Senhor é Deus. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não se impressione com aquilo que acontece à sua volta. O que rege a vida de um servo de Deus não é o governo, não são as circunstâncias, não é aquilo que está lá fora. O Senhor, Ele não perdeu o controle soberano de todas as coisas, e Ele tem grandes coisas para nós. A igreja do Senhor, a igreja contemporânea, precisa se preparar para o grande dia do Senhor. A igreja precisa estar pronta, preparada. A noiva precisa estar ataviada. E há muitas coisas que precisam ser tiradas do nosso meio. E quando o Senhor levanta o profeta Joel, chamado por alguns estudiosos da palavra de profeta do avivamento, de profeta pentecostal, a profecia de Joel tem como pano de fundo uma grande tragédia. Uma horda de gafanhotos enviada da parte do Senhor como juízo para uma nação impenitente, traz uma destruição, traz uma devastação a nível nacional. Não ficou pedra sobre pedra. Todo o alimento se foi. Havia uma desesperança institucionalizada de uma maneira terrível. E aí o Senhor levanta o profeta e ele traz uma palavra, uma promessa da parte de Deus de esperança para todos os arrependidos, aqueles que se voltavam para Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo faz uma citação, faz uma referência a um texto de Isaías 64:4, que ratifica a ideia trazida aqui pelo profeta Joel. E ele diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, grandes coisas tem o Senhor para todos que o amam e o buscam com interesse de coração. E eu queria falar para você especificamente, você que entrou neste lugar hoje, Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você, em nome de Jesus. Que você possa se deixar ministrar no dia de hoje pelo Espírito de Deus. Inegavelmente nós vivemos tempos de insegurança, vivemos tempos de desassossego, de instabilidade, de desesperança e inquietação. Isso tem talvez a semelhança daqueles dias,
acontecido de forma institucionalizada. Todos lutam de uma maneira ou de outra para se livrar ou superar tudo isto. As queixas são muitas, mas eu queria dizer a você hoje, não perca a esperança. Porque a nossa esperança, ela não é um sentimento. A nossa esperança é uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus. Nada pode nos fazer perder Jesus de vista. Está difícil, talvez as coisas circunstancialmente fiquem até piores, mas nós temos o nosso Senhor. Essa paz, como diz o cântico, que eu tenho em minha alma, não é porque tudo está bem, é porque nós temos ao nosso Senhor. E Ele é aquele que vai adiante de nós, é aquele que prepara coisas grandes, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para aqueles que o buscam com inteireza de coração. E nós precisamos anunciar essa mensagem de esperança para aqueles que estão à nossa volta. A igreja precisa sair dos portões, a igreja precisa sair do gueto, a igreja precisa ir lá para fora e anunciar isso àqueles que não conhecem o Cristo. Eu não tenho uma visão de igreja de multidão, eu não tenho uma visão de mega templos, mas eu tenho uma visão de reino. E essa visão precisa ser abraçada por cada um de nós. Todos nós precisamos anunciar essa mensagem de salvação, essa mensagem de esperança, essa mensagem de restauração. E só o encontro com o Senhor ressurreto é capaz de devolver o ânimo e a esperança perdidos àqueles que estão lá fora. Essa palavra é para os que estão perto e para os que estão longe. Há muitos que estão entristecidos com a instituição chamada igreja. Você pode até se entristecer com a instituição, mas não se entristeça com Cristo. Não olhe para homens, não olhe para líderes, olhem para o Senhor Jesus Cristo. Tenham um foco em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que jamais vai nos decepcionar. A praga que aconteceu ali no reino de Judá, nada sobrou. 4 tipos de gafanhotos: cortador, migrador, devorador, destruidor. Nada ficou no lugar. Particularmente eu não sei como se pode viver sem Jesus no mundo de hoje. As palavras proferidas por Joel, aqui eu queria estimular a igreja a ler todo o pequeno livro profético. As palavras trazidas aqui, tantos anos atrás, elas não são tão atuais como se tivessem sido escritas no dia de hoje. Tanto os leitores de Joel daquela época quanto os de hoje precisam de uma só coisa: mudar a rota de vida. As promessas de Deus, elas estão atreladas às ordenanças, à obediência às ordenanças de Deus. E a gente tem visto uma proliferação de ministrações onde as bênçãos são ministradas sem nenhuma responsabilidade como abençoador. A palavra tem sido descaradamente mercadejada. Você quer receber as bênçãos? Observe as ordenanças. O texto começa com ordenanças de Deus para o povo, ordenanças que esse povo deveria voltar-se para Deus com o coração quebrantado. O Senhor diz: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes.
Tem faltado choro no nosso meio. Não o choro aleatório, o choro porque está faltando isso, está faltando aquilo. Tem faltado um choro de quebrantamento de espírito, um choro de coração rasgado pelas nossas próprias sujidades. O coração do povo de Deus precisa abrir-se para Jesus. E a gente tem pensado muitas coisas, tem se passado muitas coisas no nosso coração. As escutas têm sido muitas. E eu queria dizer a você hoje: é tempo de mudança. Jesus está vindo. E eu creio demais nisso. Você pode dizer, mas olha, desde tanto tempo isso é anunciado, mas nunca sinais tão evidentes dessa vinda têm acontecido de forma tão visível. E eu queria que você deixasse agora a sua Bíblia aberta. A profecia de Joel, aqui nesse texto, neste contexto, faz 3 promessas àqueles que se voltam para o Senhor, arrependidos, quebrantados, com seus corações rasgados. Primeira, a alegria e o ânimo serão restaurados. Você pode dizer amém? Amém. A alegria e o ânimo serão restaurados. Versículos 21 a 24, vou ler-los outra vez. Diz o seguinte: 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, precisamos experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro ânimo. Tem muito crente triste, abatido de espírito, desconsolado, achando que o Senhor os esqueceu. Que haja no nosso meio a restauração da esperança, a restauração do ânimo, a restauração da alegria. E a Bíblia afirma que só na presença do Senhor há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. O pastor cantava o hino 570, as lágrimas vieram aos olhos, foi inevitável. Ele cantou o 513, que é um apelo, é um chamado à vivificação. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser vivificada, a igreja precisa experimentar a alegria do Espírito. E essa alegria, essa vivificação, essa restauração do ânimo, isso não tem nada a ver com gritos, com histeria, tem a ver com mudanças profundas de vida, para que a igreja faça a diferença onde está plantada, para que cada crente faça a diferença onde está plantado. Amém? Amém. Então, o problema é que as pessoas estão ocupadas demais para buscá-lo em verdade. Não espere a praga de gafanhotos chegar, a destruição acontecer, para que essa busca aconteça de forma verdadeira. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Olha, meus amados, a alegria aqui é algo sobrenatural que desce do alto, do Pai das luzes, e independe das circunstâncias, como foi dito no início. Assim como o profeta Joel conseguiu enxergar a soberania de Deus em meio às dificuldades, e por isso teve um ministério tão bem sucedido, os que buscam o Senhor também precisam aprender com o Espírito Santo a desenvolver essa visão espiritual. Não se impressione com as circunstâncias, não olhe para aquilo que está à sua volta,
Não olhe para os obstáculos, avance na força que o Senhor supre. E grandes coisas o Senhor fará. Amém? Amém. As chuvas anunciadas pelo profeta produziriam fertilidade. Tem faltado fertilidade no nosso meio. O povo de Deus tem estado mergulhado numa esterilidade que faz medo. Por quê? Porque tem se distraído com muitas coisas. As eiras cheias de trigo e os lagares cheios de vinho e de óleo é uma imagem profética que nos remete ao alimento espiritual, à alegria do Espírito, bem como a unção, o poder de Deus que necessitamos para as nossas batalhas diárias. E essas coisas não podem ser dissociadas. Palavra e poder precisam andar juntos. Palavra de Deus e presença do Espírito trazendo alegria e poder andam juntas. A segunda coisa, a segunda promessa que o texto nos faz, nós encontramos no versículo 25, e eu vou ler dessa vez na versão da NVI. Há uma promessa de compensação pelos anos consumidos. Amém? Amém. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador, o devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Por que o Senhor fez isso? Vamos ver. Os gafanhotos mencionados por Joel eram gafanhotos literais, que trouxeram prejuízos aos que se rebelaram contra Deus naqueles dias. A nação inteira voltou as costas para o Senhor. Por isso, experimentou na pele o peso de sua rebelião. Joel enxerga aqui que aquele exército de insetos destruidores foram enviados por Deus por causa da impenitência da nação rebelde. E nós somos tão rápidos no gatilho para enxergar os erros nas outras pessoas. Tem um cântico antigo, pequeno cântico, que diz assim: a começar em mim, quebra coração, para que sejamos um como tu és em nós. Que sejamos quebrados, sim, porque o Senhor, Ele faz a ferida e Ele sara. E todas as vezes que nós buscamos o Senhor com interesse de coração, que rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes com as nossas exterioridades religiosas, nós saímos restaurados, nós saímos avivados. As coisas começam a acontecer a partir de uma mudança pessoal. Um dia nós fizemos uma decisão pessoal por Jesus, nós somos tocados pelo Espírito de Deus, tivemos o nosso espírito morto, regenerado pelo Espírito de Deus, e aí acabou. Não, cadê o crescimento? Cadê o deixar-se ministrar continuamente pelo Senhor? Cadê o culto racional que nos faz ir ao altar do sacrifício todos os dias? Você quer mudança? Quer mudança externa? Mude internamente. O Senhor quer nos compensar por todos os anos de devastação provocados pelos gafanhotos destruidores. A nação inteira tinha voltado as costas para o Senhor. Joel enxerga aqui a necessidade de arrependimento e ministra ao povo. E aí a gente para pensar como podemos entender que um Deus de amor envia juízo. Esse é o raciocínio de muitos lá fora. E quanto mais eu medito sobre isso, mais me convenço que o mundo espiritual é regido por leis imutáveis. E ao serem infringidas, desencadeiam sanções. Se é assim no mundo físico, é assim também no mundo espiritual. E eu queria chamar a sua atenção para o dia de hoje, no dia de hoje, que quando infringimos essas leis, atraímos juízos sobre nós.
E o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. É como se fosse um imenso mecanismo que precisa trabalhar alinhado e lubrificado. Quando uma pequena peça dessa engrenagem sai do lugar, provoca prejuízo e dor. Foi assim com Israel, nação do passado. É assim com Israel espiritual de Deus dos nossos dias. O Senhor, em sua infinita misericórdia, promete trazer restituição, compensação para os anos consumidos. Rasguemos os nossos corações. Eu queria chamar a sua atenção que a bênção está para obediência, assim como a maldição está para a desobediência. Não existe maldição aleatória. Quando arrependimento e obediência voltam aos devidos lugares, como peças de uma engrenagem espiritual, começa um grande fluir de Deus em nossa direção. Desejo do nosso coração, bem como a nossa oração contínua, é que o Senhor derrame um grande mover no meio do seu povo, no meio da igreja contemporânea. Eu não falo de igreja local, eu não falo de igrejas A, B ou C, não falo de denominações, mas falo da igreja do Senhor, aquela que só o Senhor enxerga. Os crentes verdadeiros, os crentes em Jesus, precisam passar, experimentar esse avivamento. Em Isaías 48:18, o Senhor diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Há um lamento de Deus nesse texto pela rebelião do povo. Deus quer fazer, mas a engrenagem espiritual está enferrujada, faltando lubrificação, faltando óleo do Espírito. Que esse óleo do céu desça sobre nós hoje, em nome de Jesus. Que nós busquemos isso com toda a força do nosso coração, que nós choremos na presença do Senhor. Pai, derrama mais do Teu Espírito sobre o Teu povo, derrama mais do Teu Espírito sobre a Tua igreja, que sejamos instrumentos vivos nas Tuas mãos, para que essa palavra chegue aos confins da terra. Aí a gente chega na terceira promessa: haverá abundância e provisão. Amém? Amém. Vou ler de novo na versão da NVI. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Essa restituição virá de muitas formas. Preste atenção nas oportunidades, nas portas que se abrirão para o povo de Deus. O povo do Senhor precisa estar em lugares estratégicos nesse tempo do fim. Você está ouvindo isso? O Senhor colocará você em lugares estratégicos. Não sei como o Senhor fará isso. Tem uma outra coisa que tem martelado continuamente no meu coração nesses dias. Lendo os textos sobre Abraão, sobre Moisés, sobre José no Egito, me ocorreu algo ao coração, que nesse tempo do fim, o Senhor fará uma grande transferência de riquezas na terra, tirada das mãos do ímpio e colocada nas mãos do justo, para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Não estou falando de teologia da prosperidade. Não estou falando em bens materiais por bens materiais. O Senhor
quer trazer restituição para o povo, restituição espiritual, restituição emocional e restituição também material com um fim proveitoso. Como ele fará isso? Eu sinceramente não sei. Mas assim como ele fez no passado com Abraão, com Moisés, com José no Egito, fará com muitos crentes antes da segunda vinda do Senhor. Há uma provisão reservada para o povo do Senhor em várias áreas. Não para a construção de megatemplos, ou para enriquecer líderes, ou ainda para que seja gasta nos prazeres que militam na nossa carne, mas para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Isso custa dinheiro. O Senhor diz ainda que essa provisão virá para testemunho de que há Deus em nosso meio. A obra do Senhor, Ele proverá os recursos. E você será uma peça fundamental nesse processo. O Senhor deseja que homens e mulheres estejam disponíveis para fazer a sua obra. Uma outra coisa que tem martelado dia após dia no meu coração, muitas vezes o Senhor tem levantado pessoas e colocado em lugares seculares, em posições seculares, servos de Deus, tem um propósito específico para isso. Essas pessoas precisam estar em lugares-chave antes do grande dia do Senhor. O Senhor usará essas pessoas para louvor da sua glória. E eu queria terminar dizendo a você: voltemos para o Senhor em arrependimento e obediência, e Ele fará maravilhas em nosso meio. Queria ainda deixar um texto para a meditação da igreja. Esse texto está em Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. Diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Eu queria orar com a igreja.